Então, eu vou iniciar mais uma vez agradecendo pela oportunidade de estar com vocês. É uma manhã muito especial para mim. Então, eu vou cumprimentando mais uma vez aí a Marli, o Henrique, a Ivone, temos aí Paulo Roberto, o Ivan, né? Outro que não tá, eu não estou entendendo muito bem, mas que sintam todos muito bem-vindos e eu expresso a minha alegria por poder estar aqui com vocês para podermos falar hoje de uma questão, trazer uma reflexão bastante importante, que é para ficar o máximo de tempo possível no nosso coração, na nossa memória. Vamos falar sobre o tempo da alma. Como nós estamos aproveitando esta encarnação? Então, nós temos aí uma apresentação, não sei como a Thelma vai dividir aí as imagens, mas enfim, eu vou iniciar falando da do tesouro do tempo, né? O tempo é algo que todos recebem igual. Os ricos, os pobres, os doentes, os saudáveis, todos recebem o tempo na mesma quantidade. É o mesmo tempo que todos usufruem nessa vida. E aí a gente pergunta: como que a gente usa esse tempo? Como a gente usa esse tesouro que nós temos do tempo, né? É um tesouro que, ao contrário do dinheiro e de coisas materiais, né, a gente não pode guardar. A gente precisa usar com sabedoria no tempo como ele está ocorrendo. Então, é um grande tesouro que nós temos e que nem sempre nós damos aquela atenção, né, de entender o quanto o tempo é valioso na nossa vida. Mas quando a gente vai entrar nessa questão, né, na reflexão e tentar entender, né, o que é o tempo, né, como a gente tenta definir o tempo. Eu fui buscar lá no Santo Agostinho, né, um teólogo, um filósofo, que ele fez uma pergunta que eu achei muito curiosa para a gente trazer nessa reflexão. Ele falava assim: o que é então o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei. Se eu desejo explicá-lo a alguém que me pergunte, aí eu não sei mais. Porque não é olhar no relógio, não é olhar no calendário, né? Então, na ciência e na filosofia, né, Isaac Newton ele diz que o tempo é absoluto, ele flui igual para todos, independente de qualquer coisa. Einstein, ele diz que o tempo é relativo, depende da velocidade e da gravidade, né? O tempo dilata e contrai, segundo Albert Einstein. Para Immanuel Kant, o tempo ele não está fora de nós. É uma forma a priori da intuição. Nós projetamos o tempo sobre o mundo. E Allan Kardec, numa das passagens do Livro dos Espíritos, ele diz: o tempo não existe para Deus, só existe para as criaturas limitadas. E no nosso dia a dia, o tempo ele é percebido de várias formas, né? Pelas marcas, né, do que acontece no nosso dia a dia, né? Não exatamente pela sua essência. Então, quando há um nascimento, o bebê chega, né? E o tempo de uma família recomeça, né, com um novo ser. No momento de luto, quando alguém parte para outro plano, né, a dor, ela mede o tempo de um modo bastante cruel. Às vezes o tempo parece que não passa, ele parece uma hora, parece um ano. É muito difícil, né, lidar com o luto. Nos aniversários, né? Cada ano que passa, né, é um convite para olharmos para trás e também olharmos para frente. Mais um ano na nossa existência. No momento da doença, né, o tempo ele muda de velocidade, né, quando a saúde vacila. Qual é o tempo da cura? Quanto tempo leva uma dor? Quanto demora para uma dor passar, né? Então, no momento da doença, o tempo também parece que muda.
na hora da reconciliação, às vezes passa muito tempo, né? Até a gente poder reencontrar alguém, né? Os dois amigos separados pelo tempo e podem se reencontrar pelo amor, né? O tempo que passou, às vezes perdido, né? Com aquela amizade quase de irmão e às vezes a gente perdeu um tempo, mas nada como ele acontecer, o tempo para nos propiciar a reconciliação, né? E o tempo para o estudo, né? Cada página virada é tempo investido na alma, né? Como é importante, né? Quando Allan Kardec fala, né, da necessidade da reforma íntima, isso leva tempo, né? Não é uma coisa que vai acontecer num piscar de olhos, né? Hoje estamos num mundo tão imediatista, né? As pessoas parecem que vão nos centros espíritas para obter aquela cura imediata, não quer parar para estudar, para tentar raciocinar, entender como funciona, como é a vida, né? Como é a vida espiritual, o que eu estou fazendo aqui, né? Aqui vim. E, enfim, é um momento do estudo tão essencial, tão importante, que nós temos também que considerar. Tem também o tempo que o relógio não marca, né? Aquele tempo que se vive por dentro, né? Ninguém sente o tempo, né, do mesmo modo, né? Para aquela pessoa que sofre, uma noite pode parecer que não termina, né? Para quem espera uma notícia, os minutos parecem horas, né? E para quem está tranquilo, o tempo flui de outra maneira, né? Nós temos as doenças da atualidade, né? A depressão, que dizem que é excesso de passado, e a ansiedade, que dizem que é excesso de futuro. Tudo isso é o tempo que a gente não consegue, às vezes, trazer ele para o presente, né? Às vezes precisa pré-ocupar, né? A gente trazer um tempo que ainda não aconteceu para as coisas do nosso dia a dia, com tantas situações que nós temos na atualidade, para tentarmos tirar a gente do caminho, né? Porque são muitas coisas novas, né? Enfim, mas aí levando lá para o livro segundo, né, capítulo 4, livro dos Espíritos, do mundo espírita e do mundo dos espíritos, né, quando o Kardec aborda o assunto da pluralidade das existências, né, fala, né, nós vamos entender que existe a encarnação em si, mas que como nós estamos num estado evolutivo, nós passamos por várias encarnações. São vários tempos que nós passamos até alcançarmos a perfeição. Então, lá na questão 166 item B, Allan Kardec pergunta para os espíritos: a alma tem muitas existências corpóreas? E os espíritos respondem: sim, todos nós temos muitas existências. Os que dizem o contrário querem manter-vos na ignorância em que eles mesmos se encontram. Esse é o seu desejo. E na 167, qual a finalidade da reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Tudo isso acontece dentro de um espaço de tempo, né? Então aí vem a pergunta, né? Como nós estamos usando o nosso tempo, né? Como nós estamos aproveitando esta encarnação? Então, a doutrina espírita, ela nos propõe muitos ensinamentos, né, que estão muito bem organizados e que está contido o fator tempo. É algo que está no nosso dia a dia, está em tudo na nossa vida, mas que a gente trazer essa reflexão pode nos trazer talvez uma atenção maior a como nós estamos utilizando o nosso tempo. Por exemplo, a paciência é algo que depende de tempo, né? O tempo como um mestre silencioso, né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 9, no Bem-aventurados os mansos e pacíficos, lá no item 2, a paciência, tem um trecho que a gente destacou que diz assim, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor nesse mundo, para a glória no céu. Então, a gente entender, às vezes, a dor, aquela dor que demora para passar, né? É um convite à reflexão, ao entendimento, né? Ao exercício da paciência. E para muitos que já conhecem a história, eu acho muito interessante trazer uma história de Chico Xavier, quando ele passou um momento muito
dramático na sua vida, de muita preocupação, que, apesar de ser um médium muito conhecido, um ser humano que também vivia muitos problemas. E numa certa ocasião de muita aflição na sua vida, ele pediu para o seu mentor espiritual, Emmanuel, ele falou: Emmanuel, por favor, envia a minha pergunta a Maria Santíssima para esse problema tão sério que eu estou vivenciando, né? Peça para ela me dar algumas palavras de como eu posso resolver toda essa aflição que eu estou sentindo nesse momento. Aí Manuel não falou nada. E aí, passado alguns dias, né, ele retornou e, curioso, pediu a Emmanuel: Emmanuel, por favor, né? Chegou a conversar com Maria Santíssima e ele falou: sim, e tem uma resposta para você e ao seu problema tão grave. É simplesmente isso. Isso também vai passar. Apenas essa frase que ela enviou. Então, para entender que às vezes é o tempo que vai desenvolver de uma forma e que as coisas vão acontecer. Às vezes parece que nós estamos com problemas indissolúveis e que o tempo vai resolver porque tem que acontecer. Nós temos que exercitar, às vezes, a dor, a paciência, né? E a esperança, a confiança, né? Desenvolver essas virtudes para a gente poder seguir. Então, o nosso querido Chico traz essa grande lição para nós, né? Outra questão, a caridade. A caridade, ela se faz de muitas maneiras, né? Não é somente entregar o pão, né? Entregar a sacola de comida, entregar roupas. O tempo também é caridade. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, né? Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, nas instruções dos Espíritos, tem um trecho que diz assim, que a caridade, meus amigos, se faz de muitas maneiras. Podeis fazê-la em pensamento, em palavras e em orações. Então, a gente achar que está fazendo caridade apenas com bens materiais, a gente precisa entender que, às vezes, a dedicação do tempo, né, emprestar ouvido, conversar, fazer um aconselhamento, né, ouvir uma pessoa, é o tempo em favor da caridade. Joana de Ângeles tem uma frase que eu acho que encaixa muito com esse raciocínio, né? E que ela diz assim: quem se dedica a enxugar as lágrimas dos outros, não tem tempo para chorar. No sentido de que é saudável nós podermos também praticar a caridade, utilizar o nosso tempo, porque às vezes a gente não conhece, às vezes pensa que as nossas realidades são mais dolorosas, são mais difíceis do que as dos outros. E quando a gente vai ajudar o próximo, às vezes a gente percebe que tem problemas muito maiores que o nosso. Então, quando a gente está se dedicando a ajudar, a gente não tem o tempo, né, para ficar se entristecendo com os nossos problemas, né? O tempo também dedicado à família é uma caridade, né? Porque exige a prática diária, né, de paciência, de tolerância, né, de renúncia. É um convívio reeducativo. Por mais que temos, logicamente, os nossos queridos seres consanguíneos, seja pai, mãe, irmã, primo, enfim, existem questões que precisam ser desenvolvidas e que nós temos que aplicar a caridade dentro de casa, né? Com aqueles familiares que às vezes não seguem, né? Aqueles seres que vieram para um aprendizado com a gente e que nós temos que saber exercitar, né, o nosso tempo em favor também dos nossos familiares. Ainda na questão dos familiares, nós temos o tempo da caridade em que nós dedicamos aos nossos familiares na mesa. Parece que hoje em dia está mais difícil a gente poder compartilhar de tempos de diálogos à mesa com os nossos familiares. Então, às vezes, momentos tão valiosos, tão ricos, né, de poder conversar, poder, enfim, se alimentar, estar juntos, momento de fraternidade pura, à mesa, junto à família. Isso é caridade também. Mas atualmente nós temos essa dificuldade, os celulares que estão, né,
dominando tudo, né? Com todas as vantagens que nos traz, ele infelizmente nos traz essa condição de que às vezes nós vamos lá visitar a nossa vovó, algum parente, né, que faz tempo que nós não visitamos, e fica todo mundo conectado no celular, né? Às vezes a vovozinha nem sabe mexer no celular e fica todo mundo ali com, né, nos seus aparelhos conversando. Então, o momento em que nós estamos com as nossas famílias, nós temos que desligar os celulares, né, de ser possível, né, para podermos conviver, né, olho no olho, poder conversar, podemos conviver, que são momentos bastante raros, atualmente, inclusive, né? Parece que a gente vivia mais em família antigamente, hoje parece que é tanta coisa que a gente vai se desviando, né? Então, o tempo ao celular é muito grave, que nós precisamos aprender a utilizar esse tempo com sabedoria. Para a gente perder um tempo, né, que poderia ser dedicado a alguém, né, a conversar com alguém, a praticar algo positivo, às vezes a gente está preso nos nossos aparelhos, né? Eu mesmo preciso me policiar, porque trabalho com a área de comunicação, e a todo momento, né? Ou tem imprensa, ou tem alguém que está perguntando alguma coisa, e nós temos que estar conectados, mas tem um momento que precisa desligar para a gente poder conviver. Então, o tempo ao celular é um tempo que nós temos que avaliar diariamente na nossa vida. Outra questão que envolve tempo, o perdão, né? O tempo que cura o que a mágoa endureceu. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, tem um trecho que eu destaquei, né, de Mateus, é assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Às vezes a gente se magoa, né, e às vezes a gente perde contatos valiosos, seja com amigos, com família, no trabalho. E essa recomendação dos Espíritos, né, reconcilia-te sem demora. Não demora para se reconciliar com outra pessoa. Por quê? Todos ficam presos, né? Quer dizer, aquela pessoa que consegue esquecer, ela se liberta, né? Quem não esquece, se magoa e fica preso nessa questão do não perdoar, se aprisiona. E isso fica muito difícil. Com o passar do tempo, pode até ficar pior, né? Essa imagem é só para trazer a seguinte reflexão: se nós demoramos muito para perdoar, nós podemos ser aqueles espíritos que vão aparecer nos centros espíritas nas sessões de obsessão, porque aquele que não perdoa, que leva essa mágoa depois da morte, depois do desenlace, pode virar um obsessor. Então, pensa, né, nessa possibilidade, né? Por que nós vamos levar nossas mágoas para as nossas existências depois, né, ficarmos aí cobrando, né, aquilo que a gente queria que acontecesse e que nós não conseguimos fazer durante a nossa vida terrena, né? Outra questão relacionada ao tempo é o livre-arbítrio, né? É você usar o tempo da melhor forma, você decide, né? O tempo, ele depende de como a gente usa ele, né? Então, lá no capítulo 13 ainda, Allan Kardec pergunta na questão 843: o homem tem livre-arbítrio nos seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Por que lembrar isso, né? Às vezes a gente acha que, né, nossas preces ao divino, à espiritualidade vai resolver os nossos problemas. Mas nós temos o livre-arbítrio para decidir como nós vamos resolver as nossas questões. Depende da gente, é uma decisão, é uma escolha nossa utilizar as melhores decisões para nós podermos alcançar os nossos objetivos e seguirmos o nosso caminho. Então, o livre-arbítrio, ele demanda responsabilidade, né? Porque o tempo passado é o tempo perdido, como falei lá no começo. É um tesouro que todos recebem. E quando ele passa, ele passou. Não dá para a gente voltar para trás.
Então, nós temos essa responsabilidade hoje de utilizarmos esse tempo da melhor forma possível. Então, o tempo pode ser perdido, mas ele pode ser um tempo ganho, né? Como que eu vou usar esse tempo, né? A preguiça é um adiamento do tempo. Tem coisa que a gente vai adiar, deixa para a próxima encarnação que eu faço, né? E aí nós vamos conspirando, né, contra a nossa evolução. Então, o tempo ele dura bastante para quem sabe aproveitá-lo. Mais uma lição de Chico Xavier que diz que Deus nos concede a cada dia uma página de vida nova no livro do tempo. Então, aquilo que nós colocamos nela corre por nossa conta. É nós que escrevemos as páginas da nossa história. A gente pede inspiração divina, pede ajuda aos espíritos, mas as decisões, as ações são nossas. Outra questão que envolve o tempo e que é muito importante a gente refletir nesse momento é sobre o arrependimento, que também envolve tempo. Sempre se pode melhorar, né? Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo 6, né, Expiação e Arrependimento, Kardec pergunta na questão 992, qual é a consequência do arrependimento ainda no estado corpóreo? E os espíritos respondem: adiantar-se ainda na vida presente, se houver tempo para reparação das faltas. Quando a consciência reprova e mostra uma imperfeição, sempre se pode melhorar. Isso leva tempo, né? Então, temos o tempo para reparação das faltas e depende da nossa decisão voltar atrás, né? Mas e no momento da nossa partida, nós teremos algo para nos arrepender? Uma questão que a gente precisa pensar a todo momento, porque a qualquer momento a gente pode ir. E tem algo que a gente pode, hoje, nesse momento, pensar: será que tem algo que eu olho para trás e eu vou me arrepender? E que eu não vou ter resolvido? No Livro dos Espíritos, na questão 961, Kardec pergunta qual é o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E os espíritos respondem: a dúvida nos céticos empedernidos, endurecidos, né? O temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Eu trouxe um exemplo que ilustra muito essa questão do arrependimento. Fui buscar numa autora australiana, que era uma enfermeira, Bronnie Ware. Ela era uma enfermeira que trabalhava numa casa em que os idosos eram terminais, doentes terminais. Então, eram pessoas que tinham de 3 a 12 semanas de vida. E ela, como ela começou a observar, ouvir todos os últimos lamentos daquelas pessoas que estavam nessa condição, ela resolveu anotar todas essas confissões. Então, ela acabou descobrindo padrões e ela acabou escrevendo um livro a respeito desse assunto, dos 5 principais arrependimentos. The Top 5 Regrets of the Dying, né? E em português ele foi traduzido em vários idiomas, né? Aqui no Brasil foi traduzido com o título Antes de Partir, né, que relaciona os 5 principais arrependimentos de uma pessoa antes de morrer e que estavam ali no estado terminal. É diferente a gente perguntar hoje para qualquer um de nós aqui, né, o que você se arrepende? Mas quando você vai perguntar para uma pessoa que já sabe que tem poucos dias de vida, o que essa pessoa pode dizer? Então, nesse livro, basicamente, ela traz os 5 principais arrependimentos de uma pessoa antes de desencarnar. Então, os 5 arrependimentos mais comuns e que ela encontrou como mais importante é assim: eu queria ter vivido a vida que eu desejava e não a que os outros esperavam de mim. Então, às vezes, a gente segue o conselho dos pais, não, você vai ter que ser contador, mas não, pai, eu estou sentindo outra coisa. Às vezes a gente segue, né, a vida
as ordens, né, daquelas pessoas que acham que estão fazendo o melhor para nós. A gente entende que tem o amor paternal, maternal, e que às vezes a gente acaba seguindo eles, né? Mas às vezes a gente segue nesses caminhos e acaba não sendo tão feliz, né? Então, às vezes uma vida que poderia se dedicar talvez às artes ou a outra questão que está dentro do coração da gente, a gente acaba mudando só para satisfazer os desejos, né, de pessoas que estão na nossa convivência. Então, esse é o primeiro arrependimento dessas pessoas que estavam nessa condição. O segundo, todos em segundo, ficou em segundo lugar, né? Queria não ter trabalhado tanto. A gente está numa vida material, nós temos que trabalhar. Mas, em muitas situações, as pessoas, quando às vezes chegam nesse estado, já indo embora, falam: puxa, podia ter trabalhado um pouco menos, eu podia ter acompanhado o crescimento, né, dos nossos familiares, poderia ter convivido mais, né? Mas ali ficar atrás daquela um monte de papéis, ou enfim, das suas atividades, ocupando um tempo, às vezes, tão valioso, né, que poderia ser utilizado de outras formas, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, né, na questão 2, limite do trabalho, Allan Kardec pergunta para os espíritos: qual é o limite do trabalho? Na questão 683, eles respondem: o limite das forças. Não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Então aí entra de novo o tempo, o livre-arbítrio, né? O que que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou ficar trabalhando somente ao limite das forças? Ok, mas como que eu estou usando o meu tempo para viver, para evoluir nesse mundo? Né? Então, aí volta novamente o tempo com a família. Às vezes, é necessário nós olharmos para dentro da nossa casa e vemos que às vezes tem pessoas que estão precisando da nossa atenção, sejam idosos, sejam as crianças, né? E quanta coisa às vezes a gente perde por estarmos dedicando a um trabalho que não deixa de ser justificável, mas que precisa ser utilizado com ponderação. E é uma decisão que a gente pode tomar hoje, né? Eu preciso trabalhar tanto? Eu vou continuar assim? Ou eu preciso dar mais uma atenção para mais alguém, né? Mas enfim, seguindo, o terceiro arrependimento que Brownie anotou. Queria ter tido a coragem de falar o que realmente sentia. Às vezes a gente passa uma encarnação inteira perdendo oportunidades de resolver questões, de falar para as pessoas, né? Às vezes expressar o quanto a gente gosta de alguém, né? E às vezes o tempo passou, né? Nesse caso, o terceiro item, né? Pessoas que estavam já partindo, falou: olha, eu poderia deixei de falar muitas coisas que eu precisaria ter falado. E aí não tem tempo mais, né? O quarto arrependimento, queria ter retomado o contato com os amigos. Quantos que estão ali no leito já para ir embora e pensa nas amizades, né? Como é importante, né? Um telefonema, né? Um WhatsApp. Hoje em dia as pessoas mais se procuram para pedir algo, né? Não liga assim: ó, eu só quero saber se você está bem, eu quero te ouvir um pouco, sabe? Então, a vida nos traz tantos tesouros na forma de amizades, né? De às vezes familiares que passam pelas nossas vidas e que a gente precisa aproveitar aqueles momentos, porque o tempo vai passando e às vezes a vida vai levando e muda tudo, né? Às vezes a pessoa parte, seja para outro plano, seja para outro lugar, e a gente para, né, de conviver, mas e essas amizades que ficaram para trás? Então, é um momento para a gente refletir também a importância das verdadeiras amizades, quanto elas são essenciais e quanto é importante a gente poder retomar esses contatos. Hoje é tão fácil, né? A gente entrar nas redes sociais, a gente dá um Google, sempre aparece alguém que a gente conhece, que a gente pode trocar umas palavrinhas, né? Como você tá? Me manda notícias, lembra dos nossos bons tempos, né? Como é bom a gente recordar o passado, pessoas que participaram do nosso crescimento. No Livro dos Espíritos, na questão 768, destaquei a frase que o homem
tem que progredir. Insulado, né, como se estivesse numa ilha, né, isolado, não lhe é isso possível por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Então, nós vivemos num mundo de conexões. Nós precisamos conviver. Não adianta nós ficarmos isolados. A gente tem que aprender. Às vezes a gente vai sofrer. Às vezes tem gente que não consegue conviver porque fala que vai sofrer, mas nós estamos para aprender. Nós temos que desenvolver isso. E é o tempo que está a nosso favor, para nós podermos utilizarmos em favor do nosso crescimento e do crescimento da humanidade. O quinto e último arrependimento. Gostaria de ter me permitido ser mais feliz, porque às vezes a gente deixa algumas oportunidades, né, que podem nos dar alegria, né? Seja na convivência, seja no entretenimento, em qualquer situação, né, que a gente pode se permitir ter uma alegria, né? Então, é uma escolha nossa também, né? A forma de nós caminharmos, né, é que dá o tom. A gente pode caminhar na felicidade, não pode ser um objetivo final, eu quero ser feliz. Nós temos que caminhar com a felicidade, né? Então, a felicidade e infelicidade relativas, lá no Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec pergunta aos espíritos: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? E os espíritos respondem que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele abrandar os seus males e ser tão feliz quanto pode ser na Terra. Então, dizer que nós viemos aqui só para sofrer e para a gente colher somente resultados daquilo que a gente fez de errado no passado, ok, isso acontece, mas nós temos que também procurarmos possibilidades de trazermos alegria, de proporcionarmos felicidades para nós, para quem está à nossa volta, enquanto a gente estiver nessa oportunidade encarnatória. Então, na questão 922A, há um trecho que Kardec pergunta: há uma medida comum de felicidade para todos os homens? E os espíritos dizem: para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Não é tão difícil, né, gente? Então, é, é uma questão para a gente refletir e que depende do tempo que a gente tem e que está correndo igual para todos nós, né? Então, o caminho que nós vamos escolher é nós que vamos escolher. Nós vamos pedir a Deus a iluminação, a espiritualidade para nos ajudar, mas a decisão, quem vai dar os passos somos nós. Então, a escolha é nossa de seguirmos no caminho que possa realmente nos trazer felicidades, né? E ainda a esperança. É um fator que conta tempo, né? A esperança, ela vem de cima. Lá na Gênese, Caracteres da Revelação Espírita, Kardec diz: o porvir não é mais uma vaga esperança, é um fato positivo, uma certeza matemática. Então, a morte nada mais tem de assustador, porque é para ele a porta de um mundo melhor. No Evangelho segundo o Espiritismo, ainda uma observação de Kardec: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. E continuando, o Espiritismo lhe dá a fé inabalável. No futuro, é a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas, né? A importância das vicissitudes terrenas some-se no vasto e esplêndido horizonte
que ele o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo do caminho. Né? E na questão do temor da morte, lá no céu e inferno, né? Que às vezes a gente acha que a vida, né, termina por aí, não, nós seguimos à frente e nós temos que saber que a morte é um processo que nós vamos passar, né? E nós temos que confiar que vai ser melhor, né? Diz, a vida futura não é mais uma hipótese, mas uma realidade. E o estado das almas depois da morte não é mais um sistema, mas um resultado de observação. O véu é levantado, o mundo espiritual aparece-nos em toda a sua realidade prática. E aí está para os espíritas a causa da calma com a qual encaram a morte, da serenidade de seus últimos instantes na Terra. Então, a gente confiar que nessa existência e nas próximas vamos continuar, temos que ter a serenidade, né, de fazer as passagens, seguir a nossa evolução espiritual, né? No livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, tem a frase que diz: a esperança vem de cima, a maneira do sol que ilumina do alto e alimenta sementeiras novas, desperta propósitos diferentes, cria modificações redentoras e descerra visões mais altas. Então, já caminhando para o nosso encerramento, nós trazemos essa reflexão sobre o uso do tempo, esse tesouro que nós temos, que todos receberam por igual e que nós temos que usar já, não dá para guardar, e que nós temos que usar com sabedoria. E nós temos que ter a certeza de que nós estamos de mãos dadas com Jesus e que Ele possa nos seguir, né? Trazendo essa noção importante do tempo, o valor do tempo em tudo que se refere à nossa evolução e que possamos seguir juntos, conectados. E pelo seu tempo de estar aqui com a gente, eu agradeço muito. Passo a palavra, então, para a nossa querida Thelma para o encerramento. Minha gratidão.